Bem, na verdade eu quis fazer um resgate da nossa história, porque eu sempre achei que havia, desde pequena, eu sempre achei que havia uma lacuna em tudo que eu aprendia falando de história do Brasil. E na medida em que eu fui crescendo e me desenvolvendo e, enfim, entrei na área artística e comecei o meu processo criativo, depois de um tempo eu passei a fazer espetáculos temáticos. E assim, eu buscava sempre fazer espetáculos diferentes uns dos outros, né? Espetáculos também que outras pessoas não tivessem pensado e não tivessem feito. E aí nessa linha eu fui caminhando até que eu cheguei às Imperatrizes do Brasil, que antecedeu, no caso, o Honra e Liberdade, né? E aí eu já vim nesse trabalho de pesquisa bem profundo e histórico e me surpreendi com muitas coisas e eu tive a certeza naquele momento que as pessoas também precisavam, muitas pessoas, né, os meus alunos no caso e, enfim, tantos outros brasileiros, precisavam ter conhecimento daquilo tudo e poder se orgulhar como eu da nossa história. Que de fato, assim, nas minhas pesquisas eu vi que aquilo tudo era totalmente diferente de tudo que eu aprendi desde criança. Então foi aí que surgiu o Honra e Liberdade. Eu sou muito grata, primeiro, de ter tido a oportunidade e a honra de poder interpretar a Imperatriz Leopoldina. E eu acho que ter a oportunidade de aprender sobre ela, tudo que ela, assim, os trejeitos dela, né? Tudo isso fez com que eu tivesse também um crescimento pessoal. Todo o processo do Honra e Liberdade, os ensaios, cada dia no Centro de Arte, trabalhando com esses personagens, foi uma experiência muito gratificante para a minha vida.
minha personagem foi a Maria da Glória, onde é muito engraçado porque ela tem muitos nomes. E aí, toda vez que fala todos os nomes dela, todo mundo ri, todo mundo gosta e é muito legal mesmo, assim, o personagem dela, eu gostei muito de retratá-la, né? E foi muito legal a experiência. Eu gostei muito de homenagear. É uma homenagem, né, na verdade, que você faz para aquela personagem, porque, querendo ou não, foi uma figura muito importante, não só a minha, como todos os meus colegas, enfim, todos os bailarinos. Foi muito importante, então eu gostei bastante de atuar nela. E é isso. Então, a experiência de nos aprofundarmos, né, na história do nosso país e entender para que a gente pudesse interpretar da melhor forma, né, alguns dos marcos da nossa história, foi realmente uma honra. Então, assim, para mim foi uma experiência totalmente nova e gratificante, né, até porque todos os acontecimentos que tiveram, né, nesse processo interferiram naquilo que nós somos hoje, né, como povo, como país. Então, realmente foi algo gratificante interpretar o receio da fuga de Portugal, como a alegria do Dia do Fico, foi realmente algo muito gratificante. E também me traz, né, me faz lembrar que todos os dias nós brasileiros devemos lutar para manter, né, esse dito para o nosso país de honra e liberdade. Foi desafiador, literalmente, porque o comportamento dele, do Dom Pedro I, foi um comportamento muito diferente da minha realidade e trazer isso para mim, para que eu possa levar para as pessoas, foi algo difícil. Até desde o momento de estudar
quem era Dom Pedro até o momento de caracterizar quem ele era em mim. Então, esse desafio de fazer isso foi o que me chamou mais atenção nessa apresentação, nesse espetáculo do Honra e Liberdade. Com certeza. Principalmente, eu sempre gostei muito de história do Brasil, então, principalmente sobre a Leopoldina, que acho que é um personagem, assim, que marcou muito a história, porque ela foi um dos pilares para a independência do Brasil acontecer. Então, eu acho que poder ter a oportunidade de aprender um pouco mais tudo que a Tia Beth ensinou pra gente aqui e os meus estudos por fora sobre ela, sobre Dom Pedro, para poder criar em mim e colocar esse personagem dentro de mim para poder interpretar, eu acho que foi muito importante no processo de aprendizado também. Com certeza. Para que a gente possa interpretar, né, com mais verdade, a gente se empenhou bastante em nos aprofundarmos na história. Então, foi uma experiência muito boa porque a gente estava entendendo aquilo que a gente estava interpretando e conhecendo cada vez mais, né, talvez fatos que a gente nem tinha ideia ou que a gente nunca buscou se aprofundar, se tratando do nosso país. Então, nos traz essa sei lá, reverência, vamos dizer assim,
com o termo da nossa pátria, do nosso país. Com certeza. Muita coisa eu nem sabia que aconteceram naquela época e em todo o processo que aconteceu durante esse período de independência do país. E eu fiquei impressionado tanto com o papel da Leopoldina, tanto com o comportamento do Dom Pedro, cada detalhe eu fiquei assim, pasmo com como as coisas por trás da história ela acontece, por trás da história básica, né, do que é contado para a gente, do que a gente tem noção por alto, aconteceu, né, na verdade. E é isso. Só quero fazer uma parte que, assim, nesse espetáculo, a gente vai só até a proclamação da independência. Mas, depois da proclamação, quando Dom Pedro I, já imperador, precisa retornar para Portugal, e lá ele passa a ser Dom Pedro IV, tanto que lá, se você fala Dom Pedro I, as pessoas não reconhecem. Lá ele é Dom Pedro IV. Ele vai para lá e deixa Dom Pedro II aqui para posteriormente seguir, né, como imperador. Mas ele vai também porque a Carlota Joaquina, ela tinha tramado, né, algo para que Dom Miguel, que era o tio da Dona Maria I, filha da Dona Leopoldina e de Dom Pedro I, para que ele subisse ao trono, mas ele ia ser o marido dela. O casamento estava arranjado do tio com a Dona Maria I, não, perdão, com a Dona Maria II, que era a Dona Maria da Glória, né? Então daí ele vai para lá e aí ele faz alianças e ele trava batalhas porque ele era tremendo, tá? E ele consegue resgatar o trono de Portugal para Dona Maria da Glória e ela vem a ser a Dona Maria II. E ela reinou durante muitos anos e ela é conhecida a Dona Maria da Glória, nossa Dona Maria da Glória, como Dona Maria II, a educadora, porque ela investiu muito nisso em Portugal. Só uma observação. Então, as Imperatrizes do Brasil, ele foca, no caso, ele vem desde a vinda da família real portuguesa, né, em 1807, eles chegam aqui em 1808, e eu foco realmente nas 3 Imperatrizes do Brasil e, lógico, em Dom Pedro I, né, bastante, porque assim, eu não tinha como fugir disso por conta dele ser um personagem com uma personalidade assim apaixonante, né? Mas o Honra e Liberdade eu quis trazer um pouquinho antes. Então eu vim traçando um paralelo porque a culminância do Honra e Liberdade é a proclamação da independência. Então eu vim falando desde a escravidão, né? E vim falando sobre a Dona Maria I, que é uma criatura que aqui no país ela é muito mal compreendida, né? Muito mal interpretada. Ela é conhecida como a Dona Maria Louca, mas foi uma criatura boníssima, inteligentíssima, eu diria genial. Quem estudar sobre a Dona Maria I ou quem assistir a Honra e Liberdade vai poder constatar isso, né? Que são, no caso, os antepassados de Dom Pedro. Ela é a avó de Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil. E aí eu trouxe, em comemoração ao bicentenário da independência, esse espetáculo Honra e Liberdade até a proclamação da independência. Essa é a diferença.
sabem por que eu coloquei Honra e Liberdade como título do espetáculo? Alguém faz ideia? Eu acho que a Gabriele faz, que ela suspirou ali, ó. Não? Eu ligo essa liberdade com a escravidão. Tem a ver? E honra mais com a família real? Para eles sentirem essa honra de ter Ou a participado da história? liberdade é o Brasil, né? A independência do Brasil. Independência. Eu acho que faria mais sentido. Então, na verdade, quando eu pensei honra e liberdade, eu pensei assim, lógico que não foram eles dois, mas eles realmente, junto com José Bonifácio, né? Lógico que houve todo um contexto, tudo isso que a gente conversou hoje, todos esses personagens, né? Mas Dom Pedro I e Dona Leopoldina realmente foram muito responsáveis pela independência do Brasil, tanto que ele peitou tudo e todos, e depois ele guerreou um bocado ainda para manter, porque o Brasil é imenso, e naquela época era mais difícil de você conseguir manter a unidade. Então, honra era a Dona Leopoldina. Ela era realmente extremamente honrada. E liberdade era ele, um espírito livre, etc, etc. Só que assim, pensei nos dois, mas logo em seguida, bom, o liberdade é lógico que remete à proclamação da independência, né? Mas de cara, eu pensei nos dois, quando eu pensei no título. Tanto que, quando eu falei com a Liana como eu queria a arte, que acabou ficando bem mais simples, né? Porque a gente realmente ficou com o tempo apertado, eu queria que a arte fosse a bandeira do Brasil na época, né? Que inclusive era uma bandeira que levava as cores da família real, da Leopoldina e da família real portuguesa. E aí uma imagem da Dona Leopoldina e o Honra, e uma imagem de Dom Pedro e o Liberdade.